lá, vamos comigo agora falar de um outro episódio que chamou a atenção lá em Messias, tá? Lá na cidade de Messias, gente, um carro foi flagrado transportando 10 ocupantes. Vocês acreditam? A abordagem aconteceu na tarde de ontem e foi realizada pela Lei Seca. Vamos chamar aqui ao vivo o Ivan Lemos. Ô Ivan, que perigo! 10 pessoas dentro de um carro, né? Uma ação que infringe o Código de Trânsito Brasileiro. Pelo amor de Deus, 10 pessoas? Isso mesmo, Bia. O pessoal que estava voltando de um comício lá em Messias pensou que essa caravana, né, carro antigo, bem espaçoso, era um ônibus. Botou 10 pessoas dentro desse carro e estava circulando lá pela cidade. Só que deu de cara com a Lei Seca em Messias. A Lei Seca abordou esse veículo quando foi, ver quantas pessoas tinha dentro do carro, foi tirando 1, tirando 2, tirando 3, chegou a 10. E aí o motorista desse carro levou 2 multas por infração gravíssima. Somou 14 pontos, pelo menos, na carteira de habilitação. Com 20, ele perde, porque levou 2 gravíssimas, pode perder a carteira com 20 pontos. O limite no Brasil é 40, mas nesse caso pode perder com 20. E aí ele teve o veículo apreendido, pode inclusive ter outras multas, porque o veículo também estava com licenciamento atrasado. Se esse carro tiver no nome dele, é mais uma multa, mas o que fica aí é o flagrante do desrespeito às leis de trânsito, ainda bem que dessa vez flagrado pelas autoridades de segurança. A Lei Seca conseguiu abordar esse carro e tirar essas 10 pessoas de dentro dele. Para falar sobre os riscos de uma atitude como essa, a gente vai conversar agora com Antônio Monteiro, que é especialista em trânsito aqui em Alagoas. Antônio, boa noite. São várias irregularidades ali, mas vamos começar primeiro pelo risco, que 10 pessoas, o carro tem capacidade para 5, metade ali, pelo menos, sem o cinto de segurança. Boa noite, Ivan. Boa noite, Bia. Boa noite, alagoanos. O primeiro ponto que leva a chamar a atenção, eu vi o vídeo, todo mundo rindo, brincando, como se fosse uma grande situação engraçada, mas quantas vezes a gente já transmitiu aqui situações trágicas que isso poderia acontecer indo para uma rodovia, pegando um processo de velocidade, porque o correto de um veículo são 5, porque justamente é o número de cintos, que é a forma segura de você estar preso ali na questão do cinto de segurança, motorista, passageiro da frente e 3 no banco traseiro. Se tiver criança, cadeirinha, bebê conforto, enfim, essa situação. Naquela situação, pessoas no banco, pessoas no porta-mala, numa situação de colisão, um vai bater no outro, A dinâmica da colisão sempre é o veículo com o objeto externo, o poste, o outro veículo, enfim, uma parede, e aí as pessoas de dentro com o veículo. Então veja o que poderia acontecer, 10 pessoas, um colidindo contra o outro, cabeça batendo com cabeça batendo no volante, teto. Então a gente poderia, até agora, se não fosse a Operação Lei Seca ter abordado e ter recolhido essa situação, a gente poderia aqui estar transmitindo uma situação bem trágica. A gente vê nas imagens, inclusive, que tinha gente saindo ali da parte de trás, transporte da parte de carga do veículo, de onde se carrega a mala, por exemplo. Isso, principalmente, é uma infração gravíssima. Isso é infração gravíssima. Ali você tem infração gravíssima, excesso de passageiros, e você tem infração gravíssima de pessoas sendo transportadas em compartimento de carga. Então isso é também identificado como infração, R$ 295, 7 pontos na carteira. E você falou muito bem, a legislação fala em 40 pontos para suspender a carteira, no prazo de 12 meses. Mas havendo infração gravíssima, para cada infração gravíssima reduz. Então no caso de 2 infrações gravíssimas, reduz para 20. Só aquelas 2 ali já completam 14 pontos. O veículo estava fora de licenciamento. Se ele for o proprietário, também entra, só vingando, mais 5 pontos. Então, só nesse pacote entraria aí 19 pontos. Poderia vir um enquadramento também de não uso do cinto de segurança, porque ninguém ali provavelmente estava de cinto. Então, numa situação dessa, já pode caracterizar de imediato a suspensão, quer dizer, um encaminhamento para a suspensão. Não de imediato, porque tem um processo de ampla defesa. Mas veja, foi pego uma situação dessa interna dentro do município, mas infelizmente hoje nas ruas de Maceió e interior a gente já vê pessoas transportando criança no colo, transportando criança no banco da frente, mães carregando criança no colo no banco da frente. Então veja, Ivan, o risco disso. Uma criança aqui na Jatiuca, a gente vê diversas vezes isso, criança, mãe no banco da frente com a criança no colo. Numa situação de colisão, essa criança vai para o para-brisa. E aí a possibilidade de uma
lesão grave é muito grande. Então, essas situações de transportar pessoas no colo, transportar pessoas, né, em veículo de carga na caçamba. Antigamente, vamos para a praia, sobe em cima da Saveiro. Então, essas situações, isso é infração de trânsito grave e, fundamentalmente, coloca a vida em risco. Como você falou, muito comum ainda no interior. E aí Messias é uma cidade, vamos dizer assim, de interior, cidade pequena. Teve a fiscalização lá, logo de cara a flagrar uma situação dessa. Importante a conscientização nesses casos principalmente. É fundamental, é por isso que está sempre as campanhas, a imprensa está sempre trabalhando isso para conscientizar a população, porque o fundamental é a proteção da vida, né? Então, a Operação Lei Seca atuando, e aí você tem BPTran, BPRV, PRF e as SMTTs todas em cima disso. Então, muitas vezes, o agente de trânsito é visto como vilão. Não, o agente de trânsito está ali para a preservação de vidas, fluidez correta do trânsito e principalmente a preservação da vida. Antônio, muito obrigado pela sua entrevista ao vivo aqui no Cidade. Então, esse motorista que recebeu pelo menos 14 pontos a mais aí na carteira, né? Porque não perde, ele ganha para poder perder depois a carteira. 14 pontos na carteira, poderia receber ainda, como o Antônio disse, mais uma multa pela falta de uso do cinto, outra por licenciamento do veículo, mas o que fica de lição é que foi flagrado, isso não pode, é um risco, como o Antônio disse, é muito comum ainda pessoas transportarem até crianças soltas ali no carro, é um risco muito grande num acidente, provavelmente essas crianças sem o cinto, pessoas sem o cinto no transporte, na área de transporte de carga ali, é um risco dessas pessoas se ferirem e a gente sabe que até morrerem. Volto com você, Bia.